Programa VIP, oferecimento STR Ar-Condicionado, o clima quem faz é você. Alpha Kids, mais um espaço do Alphaville Buffet. Venha viver esta emoção. Complexo Hospitalar São Mateus, há 33 anos cuidando da sua saúde. Óculos Bambu, a cara do Brasil. Origami Buffet, parabéns pra você, é no Origami Buffet, 3627-4080. E Unimed Cuiabá, cuidar nos inspira sempre. Olá, muito boa tarde, sejam bem-vindos ao programa VIP. E agora aqui no estúdio eu recebo o Dr. Wilson Novaes, ele que é neurocirurgião, faz parte da MedNeuro, compõe 8 médicos, atuam no segmento. Lá no São Mateus, Hospital São Mateus, eles já vêm fazendo um grande trabalho em termos de neurocirurgia, já faz algum tempo. Vocês estão bem organizados hoje nesse segmento, né, doutor? Muito bem, Eduardo. Na verdade, a gente faz neurocirurgia há já alguns anos, há pelo menos 10 anos no Hospital São Mateus. Um trabalho, a princípio, foi um trabalho de pioneirismo, por conta da gente partir de uma condição de um hospital que ainda não era um hospital terciário, como é o Hospital São Mateus hoje. Se fazia neurocirurgia de baixa complexidade, procedimentos mais simples. E nós implementamos técnicas realmente bastante inovadoras. O que a gente consegue hoje no São Mateus é ter um padrão de atendimento em neurocirurgia comparável a bons hospitais, a bons centros de referência no Brasil, de uma forma geral. Eu posso dizer que o que é feito no Albert Einstein em São Paulo, em termos de neurocirurgia, também é feito aqui? Você pode dizer com todas as letras. A gente exerce um padrão de neurocirurgia com bastante competência por conta da formação, da qualificação do corpo clínico da MedNeuro e também por conta do que a gente tem em tecnologia para aplicar, né, aos procedimentos. A neurocirurgia que a gente pratica hoje é muito diferente da neurocirurgia de 20, 30 anos atrás. A gente consegue mapear estruturas cerebrais com precisão milimétrica através de uma série de softwares, uma série de programas que nos ajudam a mapear o cérebro como um todo. E não só isso. A gente consegue operar por dentro das artérias, na verdade, a neuroradiologia intervencionista, que é uma ramificação da neurocirurgia, embolizando aneurismas cerebrais, tratando pacientes com doenças graves, ateromatosas, artérias carótidas, enfim, uma gama bastante grande de procedimentos. Olha, vocês se lembram daquele caso da menininha de Alta Floresta, da Maria Clara, com hidrocefalia? Dr. Wilson Novaes participou da cirurgia, que trouxe um pouco mais de qualidade de vida para essa criança, né? Foi colocado uma válvula. Isso. Na verdade, a Maria Clara, ela nasceu com a doença grave, que a gente denomina de hidranencefalia. Não é a hidrocefalia propriamente. É uma doença em que a criança não nasce sem as estruturas cerebrais superiores, sem telencéfalo. Então, não tem os hemisférios cerebrais. E o que tem é líquido. Esse líquido ele não é reabsorvido na mesma proporção em que ele é produzido e, por isso, a cabeça pode se deformar, pode crescer muito. A indicação de tratamento neurocirúrgico de crianças com hidranencefalia é uma indicação social, né? Preciso se colocar a válvula para que a cabeça não tome dimensões gigantescas. Como aconteceu com a Maria Clara. Bom, ela está bem melhor hoje, né? Já foi drenado mais de 6 litros de líquido. Foi drenado uma grande quantidade de líquido e ela segue estável clinicamente. E lógico que é uma criança que vai precisar de muito mais amparo médico de uma forma geral, da pediatria, enfim, para conseguir ter uma sobrevida aceitável. Antes de começar a entrevista aqui com o Dr. Wilson Novaes, a gente estava falando da atuação dele, tanto no setor privado da medicina, quanto no setor público, porque ele também atua no setor público. Ele é concursado tanto na Secretaria Estadual de Saúde e na Secretaria Municipal de Várzea Grande. Várzea Grande. Além de atuar no setor privado como neurocirurgião. E você vai de um extremo ao outro, né? Vocês trabalham com alta qualidade, com estrutura de primeiro mundo, por exemplo, no Centro Cirúrgico de São Mateus. Quando você vai atender no setor público, o que acontece? Na verdade, é o que a gente estava conversando. A gente pratica neurocirurgia como se estivéssemos no Congo, no serviço público, e praticamos uma neurocirurgia como se estivéssemos na França, na Suíça, no serviço privado. Essa diferença precisa diminuir. Na verdade, a gente precisa melhorar o atendimento ao paciente carente, ao paciente do Sistema Único de Saúde. Isso é importante. Isso é um papel social que é importante que a gente cumpra. Para isso, a gente precisa de melhor planejamento,
uma melhor política voltada para a saúde e uma política de mais respeito ao cidadão de uma forma geral. Bom, doutor Wilson Novaes, que faz lá dentro do São Mateus uma cirurgia, por exemplo, para quem tem mal de Parkinson. Vocês conseguem instantaneamente, com a cirurgia, parar o tremor. E no setor público, por que o doutor Wilson Novaes não consegue resolver os problemas que ali chegam? Estes procedimentos de neurocirurgia funcional estão previstos na tabela do Sistema Único de Saúde e nós não conseguimos praticar, basicamente por falta de estrutura. Nós não temos um hospital de referência para tratamento neurocirúrgico dos pacientes do Sistema Único de Saúde hoje no estado do Mato Grosso, lamentavelmente. A gente tem gente qualificada, a gente tem tecnologia para isso, temos treinamento, mas não temos locais para praticar neurocirurgia como a gente poderia estar fazendo. Você falou das ordens judiciais hoje, que as pessoas que têm um pouquinho mais de informação acabam entrando com uma medida judicial, obrigando o Estado a atendê-las. Exato. E o Estado atende essas... Não necessariamente. O Estado ele atende na medida em que esse trâmite burocrático ele seja cumprido. Na verdade, assim, a doença não pode esperar a liminar judicial. O aneurisma cerebral que rompe, a gente estava conversando sobre isso, pode matar 20% a 30% das pessoas de morte súbita. E os sobreviventes, né? As pessoas que estão lá, pronto-socorro de Cuiabá, pronto-socorro de Várzea Grande, que passam meses, às vezes, internados, aguardando uma determinação judicial para que sejam tratados. Isso não pode acontecer. A gente não pode judicializar procedimentos que estão previstos na tabela do Sistema Único de Saúde. Para que judicializar? Precisamos, está previsto lá, é lei que tem que tratar. Então, vamos tratar. Vamos cobrar o poder público. Vamos programar, sentar todos e conversarmos. Nós médicos que atendemos o paciente que chega lá grave, com a família. Falar que não tem dinheiro não conversa para boi dormir. Porque dinheiro em Brasília tem bastante. Está aí a Copa do Mundo, bilhões de reais estão vindo para Cuiabá para que se possa ser feito estádio, para que se reforme o aeroporto, para que se faça viadutos. Por sinal, obras muito caras. VLT de 1,5 bilhão de reais. Não sou contra a VLT, mas eu sou contra não termos um hospital estadual que atenda a população que está aí morrendo. Exatamente. Falta de planejamento. Acho que a gente tem que ter, como na sua vida, na minha vida cotidiana, nós temos prioridades. Não temos? Prioridade. Um dia você tem prioridade de ir ao dentista, outro dia você tem prioridade de ir ao banco, outro dia você tem prioridade... Eu acho que o poder público precisa ter... Saúde não é prioridade no Brasil. Não é prioridade. Bom, precisamos ter. Vou para o intervalo comercial rapidinho, na sequência volto com o Dr. Wilson Novaes, ele que atua lá no Hospital São Mateus, através da MedNeuro, uma empresa que compõe aí mais 7 profissionais além dele, né? E cada um especializado em uma área. Exato. É por isso que vocês têm obtido bastante sucesso no que fazem. E no próximo bloco eu vou bater um papo com ele, mais especificamente falando sobre os aneurismas, que está matando muita gente, né? Exato. Independente de classe social. Exatamente. Com a gente, daqui a pouquinho estamos de volta. Até já. Vamos celebrar a instante que você sorriu. Muito bem, estamos de volta com o programa VIP, hoje recebendo aqui no estúdio o Dr. Wilson Novaes, ele que é neurocirurgião, atua no Hospital São Mateus através da MedNeuro, que é uma empresa
que reúne aí 8 médicos especialistas e eles vêm fazendo um brilhante trabalho em nossa capital. Eu quero falar com você, Dr. Wilson, sobre aneurisma cerebral. Explique para quem está em casa, de uma maneira simplista, o que é um aneurisma. O aneurisma cerebral é uma saculação na parede de uma determinada artéria, obviamente no cérebro. Os aneurismas, eles podem romper e, na ruptura, eles podem provocar uma hemorragia específica chamada hemorragia subaracnoide. A hemorragia subaracnoide mata de forma súbita 20 a 30% dos pacientes que rompem o aneurisma cerebral. Qual é o sintoma de quem tem um aneurisma cerebral? Dor de cabeça súbita, fortíssima intensidade, acompanhada eventualmente de perda da consciência, náuseas e vômitos. Essa dor, Eduardo, não é uma dor transitória, passageira. O paciente que rompe o aneurisma cerebral, ele não suporta, ele não consegue, obviamente, se sobreviveu, deixar de ir ao hospital. Ele tem que ir ao hospital. Ele procura um hospital porque ele está com muita dor e ele está com medo de morrer. Torna-se uma outra doença quando o paciente rompe este aneurisma cerebral. E aí sim, com outras complicações bastante deletérias que também podem matar. Agora, eu posso estar com um aneurisma e não ter nenhum sintoma? Pode. E Como pode isso? como uma boa parte dos pacientes, uma boa parte das pessoas que está hoje tocando sua vida normalmente, pode ter um aneurisma cerebral. E hoje, com a melhoria dos métodos de imagem, tomografias multislice, ressonância magnética, a gente consegue fazer diagnóstico de aneurisma cerebral antes da ruptura. Então, cada vez mais, a gente percebe isso de uns 5 anos para cá, cada vez mais, a gente trata pacientes com aneurismas cerebrais que a gente chama de não rotos ou incidentais. Paciente que tem aneurisma cerebral, faz um exame desse de imagem, descobre que tem, e a gente trata antes de haver a ruptura do aneurisma. Fazendo um comparativo, o infarto é quando a artéria do coração, as placas de gordura entopem. Isso. E você tem o infarto. No cérebro é o contrário, a gente pode ter uma hemorragia, na verdade uma ruptura da parede da artéria. Então o sangue que está dentro da artéria agora, em uma fração de segundo, está fora da artéria. Começa a sangrar ao redor do cérebro. E esses exames que você disse de imagem consegue detectar antes da ruptura do aneurisma. E qual é o tratamento? A gente pode operar os aneurismas cerebrais, que é a microcirurgia vascular intracraniana, fazer uma craniotomia, fazer um recorte ósseo, e com o microscópio cirúrgico a gente vai lá e clipa o aneurisma cerebral. Quer dizer, exclui o aneurisma com um clipezinho de titânio da circulação. O outro método é a embolização do aneurisma cerebral. Esse método é o método mais recente. A gente faz um furinho aqui na virilha, faz um cateterismo da artéria femoral e sobe com o catéter, vai dentro do aneurisma cerebral e preenche a saculação do aneurisma com micromolas de platina. Então nós embolizamos o aneurisma. Ambos os métodos são métodos completamente diferentes, mas com o mesmo objetivo. Qual é o objetivo? Não deixar que o sangue entre dentro do saco aneurismático mais. Feito isso, o paciente está bem tratado. Qual é o grau de mortalidade hoje de um paciente que tenha um aneurisma? Um paciente que rompe o aneurisma cerebral, em média, a mortalidade, incluindo a morte súbita, que a gente está falando sobre ela, 20 a 30%, a mortalidade pode chegar até a 40% a 50%. 20 a 30% que tem morte súbita. Morte súbita, morre em casa, no trabalho, dirigindo, enfim, onde estão. E ainda tem pacientes que vão morrer das complicações, como hidrocefalia, vasoespasmo, que pode, de uma forma paradoxal, quer dizer, um paciente que teve uma hemorragia a princípio, pode ter uma isquemia no cérebro, por conta das artérias se contraírem, diminuírem o calibre em reação ao sangue. E quais as sequelas que ele vai ter? Inúmeras. O paciente pode ter alterações da fala, que é o que a gente chama de afasia, alterações da compreensão da palavra falada, alterações visuais, alterações múltiplas, paralisias. O AVC? Isso. O paciente que teve uma isquemia cerebral, ele teve um AVC, só que por oclusão de alguma artéria no cérebro. Então, são dois grandes grupos, os AVCs hemorrágicos e os AVCs isquêmicos. Uns por hemorragia, obviamente, o outro AVC isquêmico por interrupção do fluxo de sangue para um determinado território vascular. Existe alguma hereditariedade nisso? Nos aneurismas cerebrais, a literatura fala de algo em torno de 10 a 15% de aneurismas herdados. Tem famílias, por exemplo, que nós tratamos 3 irmãos, mas isso não é o comum. Isso não é o comum. É difícil a gente encontrar. A literatura fala em 10 a 15%, mas a gente não percebe isso diretamente.
O tabagismo é a causa externa. O tabagismo é o que fator mais- externo mais relacionado à formação de aneurismas cerebrais. Também responsável por uma série de outras doenças, doenças oncológicas, câncer de uma forma geral, câncer de boca, de língua, de esôfago, de estômago, uma série de outros órgãos, e também pela formação de aneurismas cerebrais. Hipertensão arterial é outro fator importante. Uma boa parte dos pacientes com aneurismas cerebrais que desenvolvem aneurismas cerebrais são hipertensos. Agora, tem aquela parte dos pacientes que não tem nenhum fator de risco, como é o caso que a gente... Não fuma, não tem pressão alta. Absolutamente nada. E tem um aneurisma. E às vezes pacientes jovens, pacientes ainda na adolescência, que rompem aneurismas cerebrais. Então, a gente imagina que essas pessoas nasceram com a predisposição, um enfraquecimento de um determinado segmento da parede arterial e acaba desenvolvendo a circulação aneurismática. Bom, então se você está em casa e já passou dos 40 anos, é melhor prevenir do que ter que remediar depois. Exatamente. É E outra isso. coisa, você que está em casa e que é tabagista aos 15, aos 20 anos de idade, se cuide, porque na verdade as doenças não acontecem de uma hora para outra. Né? Isso é muito comum. Fulano morreu de repente e Ninguém morre de repente. E ele tinha 48 anos de idade. Não foi de repente. Na verdade, tanto o infarto agudo do miocárdio quanto o aneurisma cerebral já estavam se desenvolvendo, e isso basicamente por hábitos de vida, Procura um médico só na hora de tratar a doença, depois que for doente. que é um problema. Ah, O que eu digo para meus pacientes, e que chegam muito entristecidos ao consultório, é o seguinte: o paciente que descobre que tem um aneurisma cerebral não roto está recebendo um presente. não rota que não rompeu Nunca ainda. rompeu. Mas a probabilidade é de Ele romper. pode romper. E se romper, 20 a 30% de morte É súbita. óbito. Então, assim, o paciente está recebendo um presente. Essa é a verdade. Fez o diagnóstico, vamos tratar. É claro que, eventualmente, tem casos muito graves, tem casos que a gente necessita de mais tecnologia e necessita de mais apoio para conseguir tratar. O que eu digo é o seguinte: a gente não banaliza a doença. Aneurisma cerebral, roto ou não roto, pequeno, médio, grande, colo largo, colo estreito, não interessa. É aneurisma cerebral. A gente não pode banalizar a doença, a gente sabe que é uma doença potencialmente grave e, lógico, obviamente, com um risco inerente no tratamento também. A gente não faz uma ciência, medicina não é uma ciência exata, não é uma ciência de fim. E lógico que cada caso é um caso e precisa ser visto com critério e, obviamente, com riscos. Bom, e no setor público, muita gente ainda vai continuar morrendo por falta de tratamento. Obrigado, doutor, pela presença aqui no agradeço. programa. Espero que retorne mais vezes. Obrigado. Você de casa, obrigado pela audiência e até o próximo programa. Tchau. Programa VIP. Oferecimento STR Ar-Condicionado. O clima quem faz é você. Alfa Kids, mais um espaço do Alphaville Buffet. Venha viver esta emoção. Complexo Hospitalar São Mateus. Há 33 anos cuidando da sua saúde. Óculos Bambu, a cara do Brasil. Origami Buffet. Parabéns pra você. É no Origami Buffet 3627-4080. E Unimed Cuiabá. Cuidar nos inspira sempre.